don't cook, I don't wash dishes, and I do not do windows. Cause I'm a diva. Olá, meu povo e minha pova! Tudo bem com vocês? Um beijo para todos os meus seguidores aqui do meu podcast, um beijo para todos os meus seguidores lá do meu Instagram. Vou começar mandando beijinhos especiais para quem me mandou mensagem e pediu beijinhos, que foi a Eleonora, lá da Baixada Santista. Um beijo, meu amor. Assim que acabar esse negócio de Covid, eu vou aí para São Paulo pra gente pegar uma praia juntas, tá? Quero muito, mas precisa estar calor também, né? Aí no Brasil. E um beijo para Paloma, para Paloblos. O Instagram dela é Paloblos. Ela, para quem não sabe, é a minha personal tattooer, ela que faz as minhas tatuagens, tá? E é uma pessoa que eu tenho muito carinho, porque a gente se conheceu em uma empresa. Bom, eu vou destrinchar o assunto do podcast. Vamos lá, põe uma introdução aí, galera. Voltei. Então, já mandei os beijos de quem pediu. Sintam-se todos beijados e não beijados e abraçados e acalentados nessa coisa de pandemia. A gente não pode abraçar as pessoas, a gente não pode beijar ninguém, não pode nem chegar perto, mas a gente faz o possível, né? Manda beijinho no podcast, pelo menos. Então, eu recebi um comentário bem interessante da Paloma, onde ela me questionou, falou: você fez uma ordem cronológica de todas as empresas, de todos os locais onde você passou, e você em momento nenhum colocou a Equinos. Por quê? E aí eu venho aqui nesse podcast, que é um podcast bem de militância, assim, então estejam preparados para ouvir coisinhas pesadas nesse podcast. Mas o que acontece? Por que que eu não mencionei a Equinos? Óbvio que Equinos é um nome fantasia de um local onde a gente realmente trabalhou. Por que que eu não mencionei a Equinos na minha linha do tempo, lá na minha linha cronológica? O primeiro, porque a minha experiência na Equinos, ela não foi uma experiência boa, tá? Dentro da empresa, como todo mundo sabe, eu não gostaria de ficar trazendo pontos negativos das empresas das quais eu passei, mas assim, como eu elogiei muito o UOL, como eu elogiei muito a Vex Wi-Fi, como eu contei toda a minha história no navio, sempre ressaltando os pontos positivos, né, de todos os locais por onde eu passei, eu não queria vir trazer um podcast negativo, pesado, falando mal de algum lugar. Mas assim, a Equino, gente, é uma empresa, se não uma das mais importantes na área de tecnologia e data center aqui do Brasil e lá fora também. Ela tem um nome muito forte. Contanto que assim, todos os principais clientes de TI do mundo, tá? E aí eu posso citar Facebook, Google, PayPal, Amazon, enfim, todos os caras que são muito grandes lá fora têm servidores dentro da Equinus, tá? E o que acontece? Quando eu entrei na Equinus, eu já estava numa fase bem avançada da minha transição. Então, assim,
A Equinus em si, a empresa, não tem um departamento GLS, um comitê LGBT, não tem um comitê para negros, para proteção a negros. Então, assim, raramente você vê uma pessoa negra ocupando um cargo de posição importante lá dentro, né? Eu diria que mais de 98% dos cargos são ocupados por homens brancos e que têm algum tipo de parentesco com alguém lá dentro. A gente vê muito isso na empresa. E assim, se eu pudesse dizer como foi a minha experiência na Equinus, eu classificaria a minha passagem por lá como uma escolha errada, né? Eu entrei na empresa, óbvio, olhando o nome dela, olhando a potência que ela tem no mercado, mas em momento nenhum eu me preocupei em olhar se ela tem condições de abrigar uma pessoa transgênera que está assim num alto grau de evolução. Então, assim, por exemplo, eu tinha que trabalhar com o nome de registro e não social. am the diva. Enfim, foram várias questões assim que foram acontecendo lá dentro que a gente vê que era bem complicado, né? E que não traziam para não condiziam com a realidade, né? O Facebook em si, todo mundo sabe que, ou pelo menos as pessoas que trabalhavam diretamente comigo, que eram o Johnny, a Camila, a Paloma, o Sérgio nunca vai ouvir esse podcast, graças a Deus. Mas assim, as pessoas que trabalhavam diretamente comigo sabia que eu era a queridinha do Facebook. Sabia que quando teve a implementação do PayPal, por exemplo, eu fiquei responsável por fazer PayPal sozinha, né? Ia trabalhar na minha folga, ficava lá fazendo horas extras, me desdobrei para conseguir fazer a implementação de um cliente e nunca ouvi nenhum muito obrigado da nossa coordenação, né? A nossa coordenação, assim, é um cara muito antigo, tinha muito tempo de empresa, mas, assim, não sabia falar nem inglês e nem português corretamente, né? Todo mundo sabe que ele falava problema, e aquilo me dava nos nervos quando ele falava que tinha algum problema. E, enfim, a gente tá acostumado no mundo corporativo ver isso, né? Pessoas que vão ganhando cargo não por competência, mas sim por tempo de casa. Então, única e exclusivamente por esse motivo, eu não mencionei a Equinus em lugar nenhum. Não vou fazer questão de falar o nome original da empresa, né? Aqui eu só vou mensurar um nome fantasia que a gente usa entre a gente para falar mal de lá. E E o importante é que no final de tudo o meu cabelo estava muito belo e muito hidratado, né? Como todo mundo sabe, eu saí de lá com uma sacolinha de plástico cheia de creme no cabelo, porque era mais importante o cabelo estar hidratado no domingo do que você atender um chamado de um cliente. E aí, aproveitando então esse engajamento, já puxando para esse assunto de militância, falando sobre vamos voltar para o lado positivo da coisa, né? Falando das empresas que têm comitês LGBTQI+, né? São empresas que ganham prêmios da revista Great Place to Work, justamente por terem, né, esses comitês, essas subdivisões, esses grupos de apoio dentro da própria empresa. Eu separei aqui, inclusive eu fiz um post esses dias no meu Instagram falando sobre isso, mas eu separei aqui o top 10, né, as 10 melhores empresas para você trabalhar, segundo a revista Great Place to Work, que foram classificadas justamente pelo quesito LGBTQI+, tá? Então eu vou ler aqui quais são as 10 e daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho de uma outra experiência minha. Então, em primeiro lugar, aqui está a empresa Cisco, que, para quem não sabe, é a maior empresa de roteador do mundo. Tudo área de TI, tá, gente?
Em segundo lugar, das LGBTQI+, tá a Aspen Pharma, não conheço, mas deve ser alguma coisa de farmaco, alguma indústria química, alguma coisa desse tipo. Em terceiro tem a Bristol Myers, que eu também não sei o que é, mas se está em terceiro lugar, seria com certeza um dos lugares para onde eu mandaria o meu currículo. Em quarto, o grupo Accor Hotels. Em quinto, a nossa deliciosa e famosa IBM do Brasil, né, que tem sede ali na 23 de maio. Também, inclusive, eu acho que em algum momento eu assisti uma reportagem do representante do comitê LGBTQI+, da IBM, e se eu não me engano, se eu não estiver falando abobrinha aqui para vocês, o representante do comitê LGBTQI+, é um homem trans, trabalha dentro da IBM. Em sexto lugar tem o grupo Cataratas, também não sei do que se trata, mas sei lá, né? Vale o Google aí, depois para descobrir. Em sétimo, a Cognizant Brasil, que eu também não sei do que se trata essa empresa. Em oitavo, a nossa queridíssima Johnson Johnson, que tem filial ali em São José dos Campos. A Johnson Johnson, assim, nunca trabalhei nela, mas sempre ouvi falar muito bem. O pessoal ali do Vale do Paraíba tem um carinho muito grande por essa empresa e eles normalmente falam que é uma das melhores empresas que tem ali na região do Vale para você trabalhar, no DDD 12 ali. Em nono lugar, King Host. King Host, se eu não me engano, é uma empresa de data center tecnologia também. Em décimo lugar, e não menos importante, a nossa queridíssima Microsoft, que também tem comitê LGBT lá dentro, então tem grupo de proteção a negros, grupo de proteção a gays, grupo de proteção a lésbicas. Quando você se assume, você recebe todo o suporte da empresa, tá? E aí eu quero só fazer um adendo. I am the diva. Eu quero só fazer um adendo para uma empresa que não apareceu aqui nessa lista. Uma não, eu vou fazer agora um adendo de várias, tá? Tem em Barueri a empresa Capgemini. A Capgemini, eu tenho um amigo meu, um homem trans, que trabalha na Capgemini e pelo que eu percebi, o processo lá foi tudo muito natural, troca de login, troca de crachá com nome social, né? O respeito à identidade de gênero. Ah, ali na Capgemini também, que é uma empresa muito famosa de TI, inclusive eu já passei por lá, beijo para os meus amigos capgeminianos. Outra empresa que não está na lista e eu sei que tem um comitê LGBT especializado para atender e dar suporte para o grupo LGBTQI+, é o grupo BASF. O grupo BASF, se eu não me engano, fica aqui na Presidente Altino, por ali, alguma coisa assim. Mas eu tenho amigas trans que trabalham lá no grupo BASF. É uma empresa muito boa, respeita a diversidade, respeita nome social, respeita a LGBTQI+, e é uma empresa onde você pode ser quem você realmente é, tá? E aí, para quem não sabe, eu vou puxar aqui um pouquinho mais para puxar a sardinha para o meu lado. No ano de 2017, eu fui convidada pela Faculdade de Pós-Graduação de São José dos Campos, a Universidade de São José dos Campos. Havia uma das pós-doutorandas que estava concluindo o doutorado dela, tratando exatamente sobre isso, sobre trans e empregabilidade. E aí ela convidou algumas trans
Óbvio que trans que possuíam empregos formais na época, né, para ir lá dar o depoimento delas, e eu fui, foi em 2017, e eu fui na época representando a empresa Uber, porque na época eu era motorista Uber. E aí, um ponto bem legal, um ponto bem positivo é que assim, a Uber, mesmo antes de eu corrigir os meus documentos oficiais, né, corrigir o meu nome em todos os documentos, ah, a Uber sempre me tratou pelo meu nome social. Então, assim, eu aceitava corridas dos passageiros e o nome que aparecia para eles era Diva Trans, aquela bem louca, né? Não, era Amanda, sempre foi Amanda, mesmo antes de eu fazer a correção do nome na minha carteira de habilitação, e, enfim, na minha certidão de nascimento e toda aquela burocracia, toda aquela palhaçada. Então, eu acho bem legal a gente, para quem tem, ou para quem, sei lá, talvez esteja desempregado, esteja procurando um emprego, e esteja, sei lá, ou com vontade de trocar de emprego. Eu acho legal a gente analisar, né, procurar saber, porque quando a gente estuda de uma empresa, a gente só quer saber os números, o quanto ganha e o como vai ser o trabalho. E dificilmente a gente se apega a essas questões de assim, lá dentro tem um comitê específico para LGBTs, lá dentro tem um comitê específico de proteção aos negros, né? Porque, tipo, agora teve essa revolução aí, Black Lives Matters, mas você ainda olha, às vezes, para cima, assim, né? Para todos os cargos de liderança, ou chefia, coordenação, sei lá, e você não vê pessoas negras nesses cargos. Então, a gente precisa trazer isso um pouco mais para a nossa realidade. Eu sei que o Brasil ainda está engatinhando, muito pouco a gente está ainda nos primeiros passinhos, né? Nesses quesitos. No entanto, by the way, já existem empresas que se focam 100% em trabalhar com a diversidade. Inclusive, para quem não sabe, ou para quem tiver alguma amiguinha trans que estiver desempregada, que estiver procurando trabalho, no Facebook existe uma página que chama Transempregos. E lá eles divulgam vagas de empresas que fecharam parcerias com a Transempregos e eles contratam assim uma porcentagem de trans e travestis para trabalhar dentro das empresas. Então é bem legal a gente buscar empresas que apoiem a diversidade. Não adianta chegar agora no mês da parada e todas as empresas colocarem a bandeirinha do arco-íris ali, né, para pagar de bonitinha na internet, mas daí você vai ver, vai lá dentro da empresa e pergunta: quantas transexuais você tem trabalhando aqui? Quantos gays assumidos? Você tem um fórum, um comitê de proteção e sei lá, e de debate, de apoio aos gays, aos negros? Né? Porque colocar a bandeirinha ali no símbolo da empresa é muito fácil, mas precisa ver se as coisas estão sendo efetivamente realizadas lá dentro da empresa, né? No Google, quando a gente foi fazer curso no Google em 2018, o Google fechou pela primeira vez no mundo inteiro, tá? Isso nunca havia acontecido antes. O Google fechou uma turma do Women Will, que é o curso que é oferecido só para mulheres empreendedoras, só com travestis. Eram 120 trans e travestis na sala aprendendo os conteúdos do Google. E foi um curso maravilhoso, a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, né? Aprender um pouquinho mais sobre a vida de cada uma e aprender muita coisa legal com o Google também. E o Google deu certificado e aí deixou as portas abertas para a gente fazer parte do grupo RME,
que é a rede de mulheres empreendedoras. Então, assim, o Google é uma empresa que se preocupa com a diversidade. Inclusive, uma das nossas palestrantes lá no curso do Google é uma transexual, que trabalha na área de desenvolvimento do Google. Então, assim, para quem tem esse desejo, essa vontade, né, ou de sair do armário, ou se preocupar realmente com a causa, antes de entrar numa empresa, ou antes de olhar quanto a empresa vai te pagar de I am salário, the diva. faz uma busquinha, vê se ela tem é, esses comitês, tanto para Black People, para pessoas negras, quanto o Comitê de Diversidade, que apoia as minorias. E aí a gente não está falando só de gays, lésbicas e etc., como se a gente precisasse de um tratamento especial. A gente trata todas as minorias como sendo um grupo que precisa de um apoio extra, né? Então tem empresas hoje em dia, graças a Deus, onde eu trabalho, a empresa tem um comitê, né? LGLSBTQYZX e todas as outras letras possíveis, que é acoplado com o Black Empowerment, alguma coisa. Eu não sei exatamente o nome do grupo das pessoas negras. Mas são empresas que você vê que, assim, ela não vai te contratar para te tratar como um número e colocar você ali só para produzir, né? Ela vai estar preocupada com o além, com o algo a mais. Isso faz muita diferença para uma empresa. Quando você está lá dentro, não sei, você se sente segura. Eu, por exemplo, aonde eu trabalho, hum, não é todo mundo que sabe que eu sou trans, até mesmo porque todas as nossas videoconferências são tipo por webcam e aí meio que distorce a imagem, assim, então dá pra fingir que é louca, que eu sou bonita. Brincadeira. Mas assim, no momento em que eu fui contratada, eu perguntei, né? Perguntei para a pessoa que estava fazendo o processo seletivo, falei: "Você acha que eu devo falar ou não?" E ela falou para mim: "Ah, se você se sentir confortável, você fala, se não, não, não é obrigatório, mas vai da sua vontade." E aí eu falei: "Ah, então eu vou ficar aqui bem xoxotinha, deixando todo mundo achar que eu sou grávida, que eu tô grávida. Não vou contar que eu sou transexual e vamos ver no que vai dar." E até hoje, assim, nunca recebi nenhum comentário diferenciado ou senti alguma discriminação ou alguma coisa do tipo. Pelo contrário, né? As pessoas geralmente brincam muito com outros assuntos, enfim. A turma que eu trabalho também é tipo quase que 98% são mulheres. Então não tem muito disso, né? De uma querer puxar o tapete da outra, ou enfim. Ainda mais porque é tudo ambiente virtual. Mas então, gente, fica aí uma dica bem importante para vocês, né? Empresas que possuem, perdão, solucei. Empresas que possuem comitês de proteção à minoria, ou comitês, não diria nem de proteção, mas vamos colocar comitês de apoio às minorias, aos LGBTs, aos Black Peoples e enfim, outras minorias, né, que podem, os orientais, que podem ser classificados também porque eles dizem que eles sofrem muito preconceito para conseguir empregos lá no Brasil. E enfim, observar isso, observar se a empresa é uma empresa que vai te pagar só um salário ou se ela vai pagar um salário e ela está preocupada com a sua qualidade de vida, tá? Fica a dica para vocês. Eu acho que eu tinha mais algum outro recado para passar. Não me lembro agora.
O que é? Ah, eu queria mandar um beijo para todo mundo da Equinos, o Johnny, a Camila, Letícia. Não sei qual de vocês já estão ouvindo meus podcasts. Já mandei beijinhos para Lê, lá do litoral de São Paulo. Lê, ai, quando eu for pro Brasil eu quero muito, hein? Muito, muito, muito. E salgar o rabo na praia. E que mais? Para Paloma. É, basicamente eu acho que eu não esqueci ninguém, gente. Então, assim, um beijo para todos vocês. O Instagram da Paloma é Paloblos, ela é tatuadora. Pode ir lá e se rabiscar inteira com ela, que ela dá o nome e sobrenome. Inclusive, eu tô querendo ir lá para fazer mais umas 50 tatuagens, já que eu tô só com 19. E, e é isso, eu espero que vocês tenham um bom final de semana, um dia iluminado e que vocês possam curtir bastante. E eu volto com mais assuntos polêmicos na semana que vem. Beijo, beijo. Tchau, tchau.